Salve galera, meu nome é Gabriel Feitosa, estamos em mais uma aula do Projeto X, comemorando aqui o aniversário da fundação de Brasília. Vamos falar sobre a construção da nossa capital em 1960. Chega mais! Bom, galera, nós sabemos que Brasília, finalizada em abril de 1960, é uma cidade construída após a posse do presidente Juscelino Kubitschek, o nosso famoso JK, conhecido como presidente Bossa Nova. O governo de JK, galera, é um governo muito importante na história do século XX brasileiro, né? Sem nenhuma dúvida, é um presidente que vai trazer um tom muito moderno à administração. É o primeiro presidente do Brasil que nasceu no século XX, então ele traz uma jovialidade, ele traz um espírito fresco de governo, após um período muito conturbado com a morte de Getúlio Vargas, né, no famoso suicídio de agosto de 1954, e nós passamos ali por mais ou menos 1 ano e meio de caos na política brasileira, onde tivemos 3 presidentes em basicamente menos de 2 anos, né? O Juscelino ele vai ser eleito no final de 1955 e tem a sua posse agora em 56 para tentar de alguma maneira dar paz a esse período caótico da política brasileira. E Brasília, galera, vem como um sopro de novidade, como um sopro de frescor, como um sopro de coisas boas, né, dentro de uma política populista evidente, né? Juscelino, como um político antenado com as tendências populistas, ele vem ali com o famoso plano de metas, né, onde ele vai elencar 31 metas para desenvolver a economia, para desenvolver especialmente o mercado interno brasileiro, naquilo que você vai chamar de nacional desenvolvimentismo. Esse é um conceito muito importante para entender Juscelino e, claro, para entender Brasília, para entender como que essa cidade ela aparece dentro de um jogo político fundamental à época. O que você chama de nacional desenvolvimentismo seria a combinação ali de 2 políticas muito famosas à época. Uma política protecionista na economia, mas ao mesmo tempo aberta aos interesses estrangeiros. Tenha isso muito em mente, tá? O nacional desenvolvimentismo, ele tem uma visão ali híbrida de uma economia que, ora, vai optar pelo capital privado estrangeiro, também vai admitir a atuação do capital nacional, ou seja, do que nós temos disposto em caixa, e aqui principalmente o que a gente vai desenvolver com o BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento, que é uma famosa herança da era Vargas, né? E lá do outro lado você tem o capital privado nacional. É o que você chama de tripé de JK. O Juscelino, ele vai apoiar-se, né, nessas 3 bases desenvolvedoras, né? O capital do Estado, o capital estrangeiro, como a gente está vendo aqui, e o capital da burguesia nacional, né? Não à toa você tem investimentos da Ford, da Volkswagen, né, de empresas estrangeiras que estão agora se instalando no Brasil nesse momento, e também a atuação das famosas empreiteiras, né? Essas tão polêmicas empreiteiras que apareceram em uma série ali de escândalos agora no início do nosso século XXI, né, nos últimos 3, 4 governos, né, o caso da Camargo Correia, Odebrecht, tantas outras. Essas empresas começam a se desenvolver no Brasil nesse momento, né, durante a construção da nossa capital. E o JK, ele não vai abrir mão desse capital. Essa é a grande novidade que o Juscelino vai trazer, né? Diferente de Getúlio, que havia governado de uma maneira muito fechada, especialmente no segundo governo, há uma tentativa de protecionismo na economia, de um nacionalismo financeiro. Claro que o Getúlio ele vai flertar com potências estrangeiras, né? Flertou muito com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, teve ali uma certa aproximação de Hitler também, um pouco antes ali de 1942, mas na prática a política econômica getulista é uma política fechada na economia. Quando você olha, por exemplo, para Eurico Gaspar Dutra, presidente que assumiu um pouco depois da era Vargas, né? Na verdade, logo depois do fim da era Vargas, Dutra ele já trouxe uma tendência que a gente vai apelidar de entreguista, né? Um sentido de abertura econômica. Então, esses debates acerca de como a economia deveria se comportar
no contexto da Guerra Fria, ele foi muito forte nos anos 50 e permanece forte nos anos 60. Nosso amigo Juscelino, galera, ele, como eu disse, vai atuar numa hibridez econômica, atirando, na verdade, para os dois lados. Mantendo uma economia protegida, porque ele prioriza também o capital estatal, mas ele não abre mão dos investimentos privados. E é aí que entra a política nacional desenvolvimentista, vista como um modelo muito moderno de economia para a época, né? Então você tem um PIB crescendo numa média de 7% ao período, é realmente um crescimento considerado bom, considerado vantajoso, considerado muito interessante. A gente vai só superar esse PIB agora no milagre econômico, né, no final dos anos 60 e início da década de 70, com o governo de Médici, né, com o governo Costa e Silva e Médici, né, os governadores ali, os presidentes, na verdade, responsáveis ali pelo início do nosso milagre econômico, que vai até mais ou menos 73. Então o Juscelino está trazendo realmente uma economia, uma macroeconomia muito interessante para a época. Essas metas elas vão se desenvolver em 31 ideias, sendo a primeira delas Brasília. É o que ele chama de meta síntese, a construção de uma nova capital. A partir dessa nova capital, você poderia investir também na energia, na indústria, no transporte, na educação e na alimentação, que é a base aqui de desenvolvimento desse plano de metas. O famoso slogan de Juscelino, vamos crescer 50 anos em 5. Porque na prática, os mandatos presidenciais à época se faziam em 5 anos, tá? Essa mudança só ocorreu com o Fernando Henrique Cardoso, que vai baixar ali no seu mandato, um mandato de 4 anos. Até lá, os presidentes governam 5. E o Juscelino tem uma ideia mega audaciosa. E claro, galera, uma ideia super propagandística, né? Vamos fazer 50 anos em 5? Isso não é possível, mas os presidentes da época seguem muito essa cartilha varguista, seguem muito o modelo de governo de Getúlio. Apesar de Getúlio já não estar entre nós em 1960, muito da sua herança política está presente no governo de Juscelino Kubitschek, ok? Então, Brasília entra dentro desse jogo populista e é a meta 1 do famoso plano de metas. Dentro disso, né, sempre fica aquela pergunta, o aluno gosta de trazer essa questão. Gabriel, por que mudar a capital? Qual é o grande objetivo? Qual é a intenção de Juscelino com isso, né? Perceba que a meta síntese, que é a meta 1, que é Brasília, foi uma meta vista como aquela que vai dar origem a todas as outras. Para a gente conseguir investir direito em transporte, para a gente desenvolver o nosso mercado interno, para a gente conseguir desenvolver bem o nosso circuito de alimentos, precisamos interiorizar a capital. O fato da gente trazer agora a capital do Rio de Janeiro, que está no litoral, para dentro do território, Brasília fica ali no que seria o nosso centro-oeste, né? Hoje em dia, território de Goiás, ali, próximo ali ao centro-oeste brasileiro, na verdade no coração do centro-oeste brasileiro, um território pouco desenvolvido demograficamente, né? A gente não tem ainda grande ocupação desse interior brasileiro, a gente tem uma dificuldade muito forte de uma ocupação do interior desde a República Velha, né, galera? Desde os nossos presidentes do café com leite, que há um objetivo, quase uma paranoia, eu diria, de alguns presidentes, em levar a população para dentro do território, né? Isso foi um grande objetivo dos primeiros presidentes, o caso de Deodoro, Floriano, a gente vê Rodrigues Alves também. O Washington Luiz foi um presidente famoso ali pelo rodoviarismo, né? Ele dizia que governar é construir estradas. Então, Washington Luiz tem uma política na República Velha muito voltada para as estradas que iam em direção ao interior do Brasil. A gente tem toda uma tentativa de ocupação desse território do chamado sertão brasileiro, das áreas desérticas para o interior. E o Juscelino, ele está, na verdade, dando continuidade a essa tendência. Uma tendência que você viu em Washington Luiz, uma tendência que você viu no Dutra, e agora o JK está continuando essa tendência. Interiorizar a demografia, interiorizar as indústrias, tentar desenvolver mesmo a economia para dentro do mapa. E Brasília poderia ser um elemento magnético dentro disso, né? Ela poderia magnetizar os investimentos para dentro do mapa brasileiro. Então, há uma questão importante aqui envolvendo economia. Se eu consigo levar a capital para dentro, eu vou ter que claramente levar as estradas para dentro também, né? Porque eu tenho que trazer rodovias que conectem a capital com o resto do país. E se você olha no mapa, né, galera, Brasília não foi escolhida naquele território, no meio do Planalto Central, à toa, né, galera?
É no meio do nosso mapa. É geometricamente o meio do Brasil. Então isso tem uma questão econômica que seria importante. E claro, como a gente está vendo no material, né? Também levar a capital por interior traria vantagens na proteção, né? Porque você não estaria ali totalmente exposto no litoral. O Rio de Janeiro tem o litoral que poderia ser facilmente dominado por algum contexto de guerra. E como eu estou argumentando também, a ocupação desse interior é fundamental. E há um elemento também aqui que a gente não pode ignorar, né? Levar Brasília para o meio do nada reduz pressões políticas, né? Imagina se grandes protestos nos anos 60 e 70 ocorressem enquanto a capital ainda era no Rio de Janeiro. Você imagina ter ali a marcha dos 100 mil em 68, como ocorreu no Rio de Janeiro. Se a capital ainda fosse no Rio de Janeiro, talvez o impacto do movimento fosse muito pior, né? A gente pensa nas Diretas Já, no Caras Pintadas, todos os movimentos que tiveram o seu epicentro no Rio de Janeiro. Então, deslocar a capital para fora do Rio e para longe das concentrações demográficas, também a gente interpreta como uma tentativa de diminuir movimentos populares que pressionassem diretamente o presidente da República, né? Eu então estou protegendo não só a capital de uma invasão estrangeira, também protejo os políticos de uma possível revolta popular, né? Um elemento aqui que deve ser levado em consideração, né? Uma vez que o Brasil passou recentemente pelo suicídio de Getúlio, o brasileiro está no momento ali de organizações sindicalistas, uma organização muito forte no campo, com as ligas camponesas, né, desenvolvidas lá por Francisco Julião, em Pernambuco, né, grande advogado que organiza o movimento rural brasileiro no seu início. Você tem a CGT, né, a Central Geral de Trabalhadores, crescendo muito nesse momento, como uma central intersindical. A UNE também vai ganhar relevância agora no final dos anos 50, a chamada União Nacional dos Estudantes. E o Brasil vai mergulhar agora, galera, em 61, 62, num longo ciclo de greves. Até porque a inflação sobe muito agora no governo de Jânio Quadros, né? Então ter Brasília lá para dentro do mapa diminui essas possíveis pressões populares. Isso é um ponto também interessante de levar em consideração. E aí também uma outra dúvida que rola no aluno, Gabriel, e o Rio de Janeiro? O que aconteceu com o Rio de Janeiro depois desse contexto, né? A gente fez aqui um breve histórico, galera, de como o Rio de Janeiro foi tratado politicamente ao longo da sua história, né? A gente tem a fundação da cidade em 1565, né? Ali por Estácio de Sá. E em 1834, o Rio de Janeiro foi tratado como município neutro. O Rio era capital, tá? Já é capital ali desde 1763, desde a era, né, Pombal, do período pombalino, e em 34, na nossa regência brasileira, o Rio se tornou município neutro, o que significa dizer que não haviam eleições estaduais no Rio de Janeiro. Quem controlava a política carioca era a própria República Regencial, em 1834 aqui. Então você não tinha eleições estaduais, né? Em 1960, agora que você tem a Constituição de Brasília, você leva a capital para o meio do mapa do Brasil, você tem a criação do Estado do Rio de Janeiro e do Estado da Guanabara. O Estado da Guanabara seria apenas a cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, de 1960 até 75, foi um estado isolado, tá? Em 75, durante ali o iniciozinho do governo Geisel, você tem de fato o retorno do Rio de Janeiro como cidade, e aí o estado do Rio de Janeiro tem a cidade do Rio de Janeiro como a sua capital. Tá? Isso foi uma prerrogativa do governo Geisel, que, para conseguir controlar melhor a gestão das finanças daquela cidade, né, transformou o estado da Guanabara de novo em cidade do Rio de Janeiro e voltou a ser a capital do estado do Rio, tá bom? Então, de 75 para cá, a gente manteve o Rio de Janeiro como a nossa capital do estado, como é até hoje, e Brasília permanece como Distrito Federal. Bom, galera, as obras de Brasília foram obras muito agressivas, obras muito rápidas. A gente trouxe aqui algumas imagens, né, da construção aqui do que é hoje o nosso Congresso, né? O projeto desenvolvido pelo grande urbanista Lúcio Costa, em parceria com o arquiteto Oscar Niemeyer. Um projeto considerado muito arrojado para a época, muito moderno. Brasília seria a cidade do futuro, uma cidade que tentaria ali organizar o seu espaço da maneira mais pragmática possível. A ideia de um espaço não só que priorize a beleza, mas também que priorize o bom convívio, a harmonia entre pessoas e natureza. Então você tem exploração muito interessante da área verde, de
árvores, de arbustos, né? É uma cidade que prioriza bem essa convivência da fauna e da flora com as pessoas, pelo menos esse era o objetivo inicial desse projeto. E tem uma série de metáforas, né? Eu acho legal o prédio do Congresso, porque aqui você tem a construção de uma simbologia interessante, você vê aqui uma espécie de abóboda para baixo, né? Uma meia-lua para baixo, e do outro lado aqui, ó, ainda não estava pronto. Não, é aqui mesmo que ficaria. Ainda estava sendo construído, você teria uma meia abóboda para cima, né? Então você tem essa lógica do Niemeyer desenvolvendo uma metáfora para o que seria o Senado e para o que seria a Câmara dos Deputados, né? Na visão do Niemeyer, ele criou, né, o prédio do Congresso pensando que a abóboda para baixo, aqui essa meia-lua para baixo, simbolizaria o nosso Senado Federal, ou seja, a preocupação dos senadores é muito maior com as questões internas de Brasília. Então você tem essa abóboda virada para dentro, né? Agora, a outra virada para fora seria uma metáfora para a própria Câmara dos Deputados, né? Que estão preocupados com as questões de fora de Brasília. Preocupados, na verdade, com a atuação de nós, cidadãos, né? Que podem fazer leis que nos atinjam de maneira mais direta. Então você tem o deputado federal que pode, de fato, aprovar leis que impactam muito mais o nosso cotidiano do que os senadores, né? Que vão se preocupar mais com uma administração do próprio governo. Então você vê que a arquitetura modernista do Niemeyer, ela é muito preocupada com a objetividade do espaço, mas ao mesmo tempo também preocupada com metáforas estéticas que possam também trazer um teor artístico para todos esses prédios. Essa é a mentalidade que Brasília vai carregar no seu início, né? E aí você vê numa outra imagem aqui, isso é mais histórica, né? Até chegar pro ladinho aqui, você vê o próprio Juscelino presente aqui no que seria o plano piloto, né? O que eles chamavam de plano piloto, que é a planta baixa de Brasília, né? O próprio Juscelino, ele aparece em uma série de fotografias presente no desenvolvimento do plano piloto. Você vê ele aqui, o urbanista Lúcio Costa, né? O primeiro prefeito de Brasília, que seria Israel Pinheiro à época, e o Niemeyer aqui, né, à sua esquerda, né? Niemeyer, arquiteto, Lúcio Costa, urbanista. Então são os dois ali que vão mentalizar um pouco das questões estéticas, das questões ali da arquitetura de Brasília. E é legal notar, né, a presença de Juscelino na imagem. Você vê que o JK, né, ele dá uma ali de bonachão, né, como se entendesse de engenharia, como se entendesse de arquitetura. Ele sempre aparece ali vendo a planta, parece que está dando opiniões sobre como a cidade deveria ser. Gente, isso é uma típica estratégia de governantes populistas. Você quer ser visto à frente de todos os seus projetos, por mais que você não entenda de todos eles, né? Essa é uma prática muito comum do varguismo e que vai se repetir em Dutra, vai se repetir em JK, vai se repetir em Jânio Quadros, em João Goulart, e de alguma maneira esses presidentes representam o que você chama de república liberal populista. É um grande objetivo desses presidentes não só tomar atitudes que têm um impacto na economia, mas eles precisam ser vistos como personagens carismáticos, de amplo aspecto de liderança. Não à toa o JK está presente, né, no desenvolvimento arquitetônico da cidade. E aí você vê, né? O plano piloto, a ideia de um formato de avião, né? Você teria a asa sul e a asa norte, essa é a ideia, né? Aqui a chamada Avenida Monumental, que corta a cidade de cabo a rabo, e aqui no topo, na cabeça do avião, os prédios de governo. Ou seja, a cidade tem toda uma grande metáfora com o progresso. Eu faço em formato de avião no sentido de voar em direção ao desenvolvimento, à modernidade e ao progresso. Aqui nós teríamos as zonas, né, civis, as áreas onde as pessoas vivem, né? A asa sul e a asa norte, e aí fica parecendo um joguinho de batalha naval, né? Porque não tem nome de rua, você se identifica no espaço pela sua coordenada. Uma cidade muito bem organizada, pelo menos o projeto inicial era um projeto muito bem organizado, onde você vai setorizar os prédios, a área dos museus, a área das questões clínicas, da questão da medicina, a área onde você tem a UNB, a Universidade Nacional de Brasília, ou seja, é uma cidade que tem no seu espaço um pragmatismo e uma organização racional. Essa é uma grande característica da arquitetura modernista brasileira, que pega muitas referências em Bauhaus, né, escolas arquitetônicas europeias, né, alemãs, russas também, no sentido de utilizar o espaço da maneira mais pragmática possível, da maneira mais objetiva possível, mas nunca ali ignorando o apreço estético, você vê. Não há nada muito pragmático em fazer
a cidade em formato de avião, né? Mas isso dá um teor metafórico que gera uma beleza no projeto. Sendo assim, galera, a gente pode concluir, então, a obra fica pronta em abril de 1960, uma obra considerada até rápida para a agressividade do projeto, assim, para a audácia daquele projeto, foi uma obra até considerada rápida. E é legal você levar para a sua prova, né, sendo a Brasília uma questão que pode aparecer no seu vestibular esse ano, em razão desse aniversário aí, dessa data redonda, da efeméride da Constituição de Brasília, você vai perceber alguns pontos aqui importantes, né? Claro que a malha rodoviária, ela se expande por conta de Brasília. Né? Isso é um ponto que pode aparecer até em umas questõezinhas de geografia. Quando você olha, como eu argumentei, a capital sendo interiorizada, você precisa levar o litoral ao interior. E é aí que as rodovias ganham uma dimensão muito maior, né? Tentando conectar outras áreas do país com o meio do território, né? Então o JK é muito responsável pela sequência de um rodoviarismo brasileiro, por uma grande dependência dos carros. O nosso sistema ferroviário, ele veio se desenvolvendo timidamente até os anos 1920, mas de lá para cá veio sendo vertiginosamente abandonado, né? Uma vez que o nosso próprio sistema ferroviário hoje, tanto a ferrovia civil como a ferrovia de carga, é considerada ali realmente de péssima qualidade. A gente tem muita dificuldade no trânsito de produtos pela linha do trem. A rodovia domina o Brasil até hoje em dia, né? Então a indústria automobilística, ela se instala no Brasil, tá? JK, galera, ele não só abre para a Ford e a Volkswagen, ele não vai só trazer os automóveis, ele traz a tecnologia, tá? Toma muita atenção com isso, porque não é que o JK ele está importando os carros. Forte importação de produtos foi uma marca do governo Dutra. Agora, no governo Juscelino, você traz a tecnologia para que esses automóveis sejam fabricados aqui. Não à toa, é muito comum vermos JK sendo fotografado em uma série de fábricas de automóveis no Brasil. Você tem o fortalecimento do modelo fordista no nosso parque industrial, né? E o JK, ele está realmente modernizando esse parque industrial num caminho mais à frente do que fez Getúlio, né? Ele está pegando as referências industriais de Getúlio e apontando para um caminho mais moderno, né? Claro que isso acaba gerando um endividamento externo, uma ampliação da nossa dívida pública, uma série de escândalos econômicos vieram depois de Brasília, né? No sentido de que o governo estaria gastando mais do que tinha, queimando suas reservas econômicas. Então foi uma cidade que, no fim das contas, deixou um saldo muito caro, muito salgado ali para você conseguir concatenar uma obra de complexidade, né, nesse nível. Então a economia pós-Juscelino ela vai dar uma declinada considerável. Tanto que os dois próximos presidentes, Jânio Quadros e João Goulart, enfrentam ali uma certa recessão econômica, é um período de desvalorização da moeda, de um certo desemprego elevado, de recorde de greves. É também legal perceber as desigualdades regionais, né? Como é que você investe muito em zonas urbanas e outras regiões do Brasil vão ficar muito esquecidas. JK é considerado um presidente bossa nova porque ele investe nas zonas da Bossa Nova, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas zonas urbanas, no Sudeste brasileiro. O investimento no Nordeste, ele passou longe. Você até teve uma breve tentativa ali de compensar essa desigualdade na criação da Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Essa foi uma intenção de JK, mas que não tem tanto sucesso à época. Então você percebe o IDH até interessante nas zonas urbanas, mas muito negativo nas zonas do interior do Brasil, como o caso do Nordeste e do Norte. Então é uma marca do governo Juscelino, essa desigualdade regional, um IDH interessante na zona urbana, mas muito negativo no resto do país, e um PIB que cresce, mas os setores sociais não acompanham esse crescimento. Então ele acabou investindo muito na macroeconomia, mas as questões sociais ficam para trás. Um exemplo legal de você levar é a própria lógica de trabalho em Brasília. Os pedreiros ali da obra, aqueles que trabalhavam ali na construção civil, como aparece no caso dessa imagem, eles vão ser apelidados de candangos. É um apelido dado a uma série de trabalhadores e trabalhadoras que vieram de regiões como Ceará, Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte, vieram de regiões do Norte e do Nordeste brasileiro, com a promessa de um bom trabalho na obra de Brasília e talvez ali com o próprio sonho de depois viver na cidade. A gente sabe que isso não acontece, né? Esses trabalhadores vão ser metidos ali em condições péssimas de serviço,
né, batendo pedra no sol o dia inteiro, levando problemas respiratórios, e a segurança nesses locais de trabalho ela é muito pequena, então você tem relatos de trabalhadores adoecidos, trabalhadores que sofrem ali com as injúrias de uma mínima proteção aos seus serviços, então esses candangos acabam perecendo, e aqueles que tentaram de alguma maneira viver na cidade depois foram expulsos pela própria especulação imobiliária, uma vez que a cidade de Brasília se torna muito cara, né, até hoje em dia, né, o espaço de aluguel também muito elevado, e esses acabam ali, esses trabalhadores, tendo que viver nas periferias de Brasília. E aí que você percebe como essa cidade ela acaba representando bolsões de pobreza no seu entorno. É o caso de Ceilândia, Itaguatinga, regiões empobrecidas, né, e que até hoje sofrem problemas com inúmeros relatos de cracolândias, né? A atuação do narcotráfico também, né, nesses subúrbios é muito intensa. Então, infelizmente, Brasília acaba representando uma espécie de microcosmo do que é o Brasil, né? Essa intensa desigualdade social, essa extrema concentração de renda no interior e os bolsões de pobreza margeando a cidade. Acaba sendo uma metáfora para o que é o Brasil, né? E os escândalos de corrupção já apareceram naquela época, né? Não à toa o Jânio Quadros foi muito pressionado, né? Porque ele é o primeiro presidente a assumir em Brasília, em 61, e não chega a completar nem um ano de governo, né? Porque o Jânio Quadros acaba renunciando em 61, no próprio ano em que ele assume a presidência. Então, na prática, é muito complicado esses momentos iniciais da cidade, né? Brasília começa a sua história política já num lamaçal muito complicado, não à toa, 4 anos depois, nós temos ali o golpe militar em 64, que ceifa a nossa democracia, né, cada vez mais, até que em 68 não há nenhuma possibilidade de uma Brasília democrática com AI-5. Então a primeira década dessa cidade é uma década muito difícil e que mostra um pouco do que o Brasil encararia nos seus anos seguintes. Bom, gente, espero ter ajudado vocês nessa aula de hoje. Curta esse vídeo se você gostou da explicação, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se você assistiu até aqui, se foi do seu agrado, se foi do seu interesse. O Projeto X quer sempre ampliar conhecimento. A gente se vê numa próxima. Até mais!